primeiro livro do profeta Samuel, e nunca é demais instruir a igreja. No Antigo Testamento é primeiro, porque é livro. No Novo Testamento é primeira, porque é carta. Então é primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 7, do primeiro versículo até o versículo de número 17. Os irmãos acharam? Acharam? Ok? Está escrito assim na Santa Palavra do Senhor. Então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo o povo de Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs em Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel, e de ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel, e onde edificou um altar ao Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse culto que antecede o Natal. Te agradecemos pelos cânticos entoados, pelas orações, pelos textos lidos. Te agradecemos pela presença do Espírito no nosso meio.
E te agradecemos, em especial, pela sua palavra que foi aberta e que foi lida nesse local. Rogamos, ó Deus bendito, que o texto venha a ser pregado de forma fiel. E que o Senhor fale conosco, fale aos nossos corações, fale de tal forma que eu e meus irmãos possamos sair daqui plenamente edificados. Sê conosco, Senhor, nessa manhã, a fim de que venhamos a ser transformados pelo poder do Evangelho. Muito obrigado, Deus bendito. Nós te agradecemos de antemão, porque sabemos que o Senhor é fiel e que o Senhor há de cumprir nesta manhã tudo aquilo que o Senhor mesmo determinou. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quando nós pensamos em vitórias, frequentemente nós imaginamos o momento triunfal. Quando nós pensamos em vitória, nós pensamos naquele momento em que o sucesso é alcançado. Por exemplo, quando nós pensamos em vitória, nós pensamos no time que marcou mais gols ou que fez mais pontos no final do campeonato. Quando nós pensamos em vitória, nós pensamos naquela batalha que deu cabo do inimigo e simplesmente encerrou a disputa. Quando nós pensamos em vitória, nós pensamos naquele documento assinado que simplesmente encerrou a causa ou conquistou a casa própria, a tão sonhada casa própria. Mas a vitória, ela não costuma ser um evento isolado. A vitória é o resultado de um processo. A vitória é um composto de elementos. A vitória é uma junção de acontecimentos. E para que eu e você tenhamos um norte nessa manhã, para que eu e você tenhamos um tema para a nossa meditação, nós devemos imaginar a anatomia da vitória. Anatomia nada mais é do que o estudo das partes do corpo de um ser vivo. Então nós vamos ver a vitória como a somatória das suas partes. Nós vamos ver a vitória assim como um corpo humano. Assim como o corpo humano é formado por ossos, por músculos, por órgãos, por sistemas, nós olharemos para a vitória enxergando vários aspectos. E veremos como podemos alcançar a vitória se cumprirmos esses aspectos da anatomia da vitória. Então a primeira coisa que devemos ter em mente, a vitória não é um momento, a vitória é um processo. A vitória é como a anatomia, é o estudo das partes. E nós veremos nessa manhã o estudo de várias partes que trouxeram a vitória. E nós veremos esse estudo por meio do tempo, por meio da contagem do tempo. Então a primeira parte da anatomia da vitória é o tempo da espera. Ninguém é vitorioso sem antes passar pelo tempo da espera. E em que parte do texto está o tempo da espera? Olha comigo no primeiro e no segundo versículo do capítulo de número 7. O primeiro e o segundo versículo do capítulo de número 7 começam com um então. E todas as vezes que a Bíblia tem esse então, ela está se referindo aos acontecimentos anteriores a este então. Então, antes de nós olharmos esses dois versículos, é necessário enxergarmos o que aconteceu antes. Quais foram
os acontecimentos que antecederam o primeiro e o segundo versículo. Bom, dois acontecimentos importantes antecedem o primeiro e o segundo versículo do capítulo de número 7. O primeiro acontecimento é a destruição de parte dos filisteus por terem roubado a Arca da Aliança e levado a Arca da Aliança à casa do seu deus Dagom. O que os filisteus haviam feito? Os filisteus em batalha haviam saqueado a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança era a presença de Deus, era o símbolo máximo da presença de Deus, e levaram a Arca da Aliança ao templo do seu deus Dagom. O resultado disso foi que Deus envia uma peste à casa dos filisteus. E vários deles foram tomados de tumores, foram tomados de feridas, sem contar com ratos, com a peste, com a morte que toma conta dos filisteus. Assim que os filisteus perceberam que a causa da sua maldição era a presença ilegal da arca, eles devolvem a arca para o território de Israel. Eles se livram da arca. E a arca vai cair, vai ser entregue na região de Bet-Semes. O que os cidadãos de Bet-Semes fizeram? Versículo de número 19, olha comigo. Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, por quê? Porque eles olharam para dentro da arca. Ao invés deles receberem a arca, motivados ou movidos por curiosidade, eles abriram a arca para ver o que tinha lá dentro. Bom, o Senhor matou 70 naquele dia. 70 foram mortos naquele exato momento. E assim como os filisteus haviam devolvido a arca, os cidadãos de Bet-Semes fizeram a mesma coisa. Então esse então está referindo-se a tudo que aconteceu antes, tá? A partir daí, então, o que aconteceu a partir daí? Então, vieram os homens de Kiriat Jearim, versículo 1, e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro. E lá na casa de Abinadab, consagraram Eliezer, filho de Abinadab, para que este guardasse a arca do Senhor. A arca do Senhor, versículo de número 2, ficou lá durante 20 anos. Preste bem atenção no que está acontecendo. A arca foi levada de forma ilegal até a Filístia, até a terra dos filisteus. Causou danos terríveis. A arca foi levada ao território de Israel, a cidade de Bet-Semes. Lá os homens mexeram com o que não devia. E então a arca vai repousar na casa de um homem que servirá como sacerdote. A Bíblia não diz que Abinadab era sacerdote, nem que Eleazar, o filho de Abinadab, o era. Mas a Bíblia diz que eles guardaram a arca do Senhor e foram consagrados para isso. Bom, a arca do Senhor volta até o local certo, volta até o território de Israel, volta até o povo de Deus. A presença de Deus está na casa do povo de Deus, e o povo de Deus está lidando com a arca do jeito certo. Ninguém está curioso, ninguém está tocando nela, ninguém está fazendo dela um amuleto. Mas a presença de Deus não significou vitória imediata, pois a arca ficou quietinha na casa de Abinadab, lá em Kiriat Jearim, por 20 anos. O que nós temos aqui? Bom, nós temos aqui que a presença de Deus estava perto dos olhos, mas longe do coração. E essa é uma verdade que a gente não pode se negar a ver. Às vezes tem coisas que estão muito perto dos nossos olhos, mas completamente longe do coração.
E às vezes o inverso também é verdadeiro. Tem coisas que estão muito longe dos nossos olhos, mas muito perto do coração. Tem coisas que a gente vê e não ama, tem coisas que a gente não vê e ama muito. Aqui a arca era vista, a arca estava próxima, a arca estava presente. Mas isso não significava vitória eminente. O povo de Israel não estava vencendo os filisteus. O povo de Israel não estava conquistando a sua glória. Pelo contrário, a presença da arca perto dos olhos, mas longe do coração, gerava apenas lamentação. Olha o finalzinho do versículo de número 2. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Bom, estamos estudando a anatomia da vitória. Para que a vitória seja alcançada, é necessário olharmos as partes da vitória. E a primeira parte de uma vitória está relacionada ao tempo de espera. E às vezes, meus irmãos, para que uma vitória seja conquistada, ela leva mais de 20 anos. A arca ficou lá em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab, por 20 anos. Pois bem, o segundo aspecto da anatomia da vitória é o tempo da purificação. Versículo de número 13, 4, mostra que alguma coisa começa a acontecer no território de Israel. Olha comigo no terceiro e no quarto versículo, por favor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Ora, a arca está perto dos olhos, mas durante 20 anos ela esteve longe do coração. Quando o povo de Israel busca Samuel e diz: nós queremos o Senhor, Samuel vai perguntar a eles: se isso é verdade, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, provem, mostrem, hajam. O versículo de número 3, esse provar, agir, mostrar, é: tirem dentre vós os deuses estranhos, se purifiquem, limpem-se. E aqui, meus caros irmãos, nós devemos enxergar que naquele período entre a monarquia vai começar com Saul, certo? Saul, Davi, Salomão. Antes do período da monarquia, nós temos o período dos juízes. Depois de Josué, tem o período dos juízes. E você sabe como é que foi o período dos juízes? Quem é o juiz mais famoso de todos os juízes que houveram sobre o território de Israel? O juiz mais famoso é Sansão. Um sujeito de testemunho horroroso. Se Sansão é o juiz mais famoso, nós imaginamos então como que era o resultado desse período. E o resultado desse período foi um resultado de profunda idolatria. Haviam templos para Baal, para Dagon e para falsos deuses dentro do território de Israel. Haviam astarotes em esquinas e em encruzilhadas das mais diversas cidades. E se você não sabe o que é um astarote, aqui eu vou te dar 2 exemplos para você ter na mente o que é um astarote. Um astarote é uma carranca. Você já deve ter visto aquelas carrancas de madeira, ou que ficavam na frente de uma embarcação, ou que ficavam na frente de um comércio para espantar o mal-olhado. Uma cara feia para espantar outra cara feia. Essa era a ideia
do Astarote. Ou se você assistiu filme de índios americanos ou de cowboys, de faroeste, você deve se lembrar que em algum momento tem uma série de carrancas, uma posta em cima da outra, formando um poste ídolo. Isso é um Astarote. Era um poste com um monte de cara de deuses, e isso para abrir o caminho, isso para abençoar, isso para proteger. Israel estava cheia de Astarote. E para piorar, havia os Baalins. E os Baalins são deuses domésticos, são deuses particulares. Os Baalins eram pequenos deuses que eram guardados dentro do bolso, que eram guardados dentro de altares. É como o diabinho na garrafa. Um Baalim é um diabinho na garrafa, ok? Você olha para esse resultado de Israel e diz, nossa, que horror! Como pode servirem ao Senhor e servirem a outros deuses? Meus caros, antes da gente atirar as primeiras pedras neles, nós devemos dar uma boa olhada para a nossa vida. Porque o coração deles, como o nosso, é uma fábrica de ídolos. Ou não? Tem gente que já está programando os 7 pulinhos das 7 ondinhas para melhorar o ano que vai entrar. Tem gente que já comprou roupa branca, que é para ter paz, roupa amarela, que é para ter dinheiro, roupa vermelha, que é para ter amor. Tem gente que tem as romanzinhas, eu vou comer romã na virada do ano, que é para trazer bênção e proteção. Irmãos, venhamos e convenhamos. Você já sonhou com 600 milhões na mega da virada e já deve ter até gasto parte dele na sua cabeça. Somos assim, não somos? A gente dá uma olhada e fala 600 milhas? Quem sabe Deus não dá uma abençoada, faz uma fezinha, né? Faz o sinal da cruz, entra dentro e fala, me abençoa. Pois é, nós somos tão idólatras quanto eles. Se não mais. Porque os nossos ídolos são mais camuflados. Nós amamos filhos, inteligência, negócio, carro, voz, amor, títulos, saúde, talento e por aí vai. Mas o meu assunto aqui não tem nada a ver com idolatria. O meu assunto é a anatomia da vitória. Então nós passamos pelo tempo da espera, 20 anos, agora estamos no tempo da purificação. E a purificação deve ser um ato visível e palpável. Versículo de número 4 diz, então os filhos de Israel tiraram entre si os Baalins e os Astarotes e só serviram ao Senhor. A purificação não é um negócio que a gente faz com a mente, sabe? A purificação é um negócio que a gente de fato faz. É necessário derrubar os falsos ídolos, é necessário derrubar os falsos deuses, é necessário agirmos para demonstrar aquilo que pensamos ou aquilo que cremos. Já tivemos o tempo da espera, 20 anos, agora o tempo da purificação. E quanto tempo levou a purificação? Ora, meus irmãos, a purificação foi em todo o território de Israel. Isso aqui levou um baita tempo também. Não é fácil destruir altar, não é fácil destruir Baalim, não é fácil destruir Astarote, não é fácil destruir isso de uma nação. Mas nós então chegamos ao terceiro tempo, ao terceiro aspecto da anatomia, que é o tempo do arrependimento. Olha comigo o versículo de número 5 e versículo de número 6. Assim que tudo isso foi feito, disse mais Samuel a Israel, congregai todo Israel em Mispa, e eu orarei por vós ao Senhor. Então, provem que vocês querem o Senhor se purificando. Depois, venham até Mispa, e em Mispa, vocês mostrem o seu arrependimento. Olha o versículo de número 6. Eles congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e ali disseram, pecamos contra o Senhor. A vitória, ela passa necessariamente pela espera, necessariamente pela purificação e necessariamente pelo arrependimento. E o arrependimento não é alguma coisa da ideia, é algo do coração.
Ninguém se arrepende por pensamento. Ah, eu penso estar arrependido. Não. O arrependimento não pode ser algo que a gente faz nesse campo da mente. O arrependimento é algo que acontece no coração. E como é que a gente vê que alguém está arrependido? Tem 3 aspectos no versículo de número 6. Eles derramaram água, eles jejuaram e eles confessaram. Olha que tríade maravilhosa. A ideia de derramar água aqui é de se limpar. Todo o Antigo Testamento, quando nós enxergamos essa ideia de derramar água, não era pegar um copo d'água, ou como a crendice brasileira faz, né? A pessoa põe um copo de cachaça, joga no canto e fala, essa daqui é para o santo. A nossa mente, às vezes, ela relaciona coisas do Brasil com coisas da Bíblia. Derramar água não tem nada a ver com derramar um pouco de água no chão. Derramar água tem a ver com se limpar. Limpar as mãos, limpar os pés, limpar a cabeça, limpar o corpo, se limpar, se purificar. A gente pode pensar, a grosso modo, no batismo. O que eles foram fazer? Eles foram fazer rituais de purificação. Eles foram se limpar, limpar sua boca, limpar seus olhos, limpar seus ouvidos, limpar suas mãos. Eles foram se limpar. Assim como no Novo Testamento, uma multidão vai até João Batista para ser batizado, porque João Batista estava derramando água sobre eles. Eles estavam se limpando. Segunda coisa que eles fizeram, eles jejuaram aquele dia. E só para a gente ter mais uma correção aqui, já que esse texto nos permite corrigir várias coisas, jejum é jejum de fato, irmão. Ficar 1 ano sem tomar Coca-Cola é promessa, é coisa romana isso, não é coisa evangélica. Ah, eu vou fazer um jejum de chocolate. Eu vou ficar 1 mês sem chocolate. Isso é promessa. Jejum é parar de comer e parar de beber água e parar tudo. E dá para ficar 3, 4, 5, 10 dias? Lógico que dá. Experimenta ficar 1. Vai testando isso. Esse jejum meia sola, eu estou com jejum de carne. Isso não é jejum. Ah, mas e Daniel? Daniel não tem nada a ver com isso. Daniel era se abster das contaminações do mundo. Era se retirar do mundo. Não tem nada a ver com comida ali. A comida só é um símbolo. Pois bem, eles derramaram água, eles jejuaram e o que eles fizeram? Eles confessaram. Versículo de número 6, eles disseram, pecamos contra o Senhor. Sim, Deus. Faz 20 anos que a arca está aqui, mas a gente não quis nada com o Senhor nesses 20 anos. Agora a gente percebeu que só o Senhor é Deus, e a gente se purificou de tudo, e a gente está muito arrependido, Senhor, porque nós viramos as costas para o Senhor, e a gente declara com os nossos lábios, pecamos contra o Senhor. Pecamos, e pecamos, e pecamos. E essa atitude de pecar, não era uma atitude meramente dos lábios, porque o versículo de número 6 diz que Samuel começou a julgar os filhos de Israel. Se você pecou, se você errou, então está na hora de restituir o seu irmão. Se você falhou aqui, está na hora de você corrigir. Se você errou acolá, está na hora de você se acertar. O julgamento aqui era o julgamento entre 2 partes. Samuel começou a julgar as pendências, as pendengas, os atos pecaminosos de um contra os outros. Aqui tinha muito adultério, tinha muito roubo, tinha muito falso testemunho. Aqui tinha muita confusão. No período dos juízes só tinha confusão. O maior dos juízes deitava-se com prostitutas. Então imagina como é que estava o povo. O povo estava numa miséria. Pois bem, tempo da espera, tempo da purificação, tempo do arrependimento. E o que vem depois? Versículo de número 7 a 9, vem o tempo do perdão. Antes de uma vitória ser conquistada, tem a espera. Depois da espera, tem a limpeza. Depois da limpeza, tem o arrependimento. E depois do arrependimento, vem o perdão. Versículo de número 7. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus.
Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Que texto incrível, que texto fabuloso, que texto cheio de coisas importantes para a nossa vida. Primeira coisa importante: quem disse que a guerra para quando você começa a fazer as coisas certas? Quem foi que disse isso? Quem disse isso mentiu para você. Quando, pois, os israelitas se congregaram em Mispa, e se purificaram e confessaram os seus pecados, quando tudo isso estava acontecendo, a guerra acabou? Nada. Versículo 7, foi aí que os filisteus decidiram atacar de verdade. Os filisteus decidiram matar Israel. E duas coisas a gente precisa ter diante dos nossos olhos. E aqui, uma pequena correção. Se você assistiu a novelinha da Record, do rei Davi, e imaginou que Israel luta com espada, que Israel lutava com armadura, você foi enganado. Você se lembra quando o gigante Golias apareceu para amedrontar Israel? Você se lembra que o rei Saul pegou a armadura dele e colocou sobre Davi? E Davi, com aquela armadura grande, toda desconjuntada, diz: eu não sei lutar com isso. Você nunca se perguntou por que é que não tinha uma armadura do tamanho de Davi? Ora, meus irmãos, porque os filisteus, eles impediam que Israel tivesse ferro, arma. Como é que Israel lutava? Israel lutava com paus, com pedras, com enxadas, com material de agricultura. A luta não era com espadas, dois exércitos. Os filisteus impediam que a metalurgia acontecesse. E quando os filisteus descobriram que Israel estava tudo junto, eles falaram: bom, vocês se lembram, talvez os filisteus tenham dito isso, que quando a Arca da Aliança veio aqui, um monte da gente morreu? A gente está engasgado com eles. Como eles só têm pau e pedra, vamos lá e vamos dar uma coça neles. Vamos dar uma surra neles. Vamos matar as centenas. E foi isso que aconteceu. E olha o resultado de Israel, versículo de número 7. Os filhos de Israel tiveram muito medo. Muito medo. Não é porque você está fazendo as coisas certas que a guerra vai acabar. Pelo contrário, a guerra vai piorar. E não é porque Deus está do seu lado que você não vai ter medo. Sabe, meu irmão e minha irmã que me ouve nessa manhã, inventaram uma coisa evangélica que o evangélico não pode chorar, não pode ter medo, não pode sofrer. Isso é mentira. O povo de Israel aqui está morrendo de medo. Eles estão purificados, eles estão arrependidos, a Arca da Aliança está com eles, mas eles têm medo. Ora, e eu e você também temos medo. E o medo não é o problema é quando o medo nos leva para o lugar errado. Bom, eu estou com medo que esse nódulo aqui seja câncer. Bom, faz parte ter medo. Eu estou com medo que eu não consiga pagar minhas contas. Eu estou com medo que meu empreendimento vai naufragar. Eu estou com medo que meu filho venha se perder. Eu estou com medo disso, eu estou com medo daquilo. Faz parte ter medo dessas coisas. Agora, antes de procurar o médico, é necessário procurar o Senhor. Ora o versículo de número 8. Para quem os israelitas vão? Então disseram os filhos de Israel a quem? A Samuel. Eles procuram a religião. Depois até procura o médico, não tem problema. Eu não estou dizendo que você não deve ir no médico. Mas eu estou dizendo que viu um nódulo no peito, dobra o joelho e ora ao Senhor. Viu que as contas não vão ser pagas, dobra o joelho, ora ao Senhor. Antes de procurar o gerente do banco, procura o gerente de tudo. Então, foram até Samuel e pediram: Samuel, clame ao Senhor. Samuel, fale com Deus, a gente está com paus e pedras, os filisteus estão vindo com seus carros e cavaleiros. Samuel, nos ajude. E Samuel é incrível aqui. Samuel sabe que ele não é capaz de ajudar ninguém. Olha o que ele faz no versículo de número 9. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, sacrificou em holocausto ao Senhor e disse: Senhor, ajuda.
É incrível o que está acontecendo aqui. Quando Samuel pega um cordeiro macho, branco, um cordeiro imaculado, e pega aquela foicezinha, puxa a cabeça do cordeiro para cima e degola o cordeiro, derramando sangue, Samuel está dizendo o seguinte: Senhor, um inocente está morrendo para que o Senhor salve pecadores. Um cordeiro está sendo sacrificado para que o Senhor abençoe o seu povo. Nós não temos competência, Senhor. Alguém precisa morrer no nosso lugar. E está aqui um inocente sendo sacrificado para que o Senhor salve a todos nós. E não é à toa que quando Jesus apareceu, a primeira coisa que João Batista fez foi olhar para ele e falar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Samuel sabe que ele não é capaz de perdoar nada. Samuel sabe que ele não é capaz de resolver o problema. Mas ele conhece quem resolve. Então ele sacrifica o cordeiro puro, o cordeiro inocente, e diz: Senhor, ajuda. Versículo de número 9. Clamou Samuel ao Senhor por Israel. E o que aconteceu? O Senhor o respondeu. A anatomia da vitória passa pelo tempo da espera, às vezes 20 anos. Passa pelo tempo da purificação, às vezes mais 10. Passa pelo tempo do arrependimento. Vai saber quanto tempo leva para a gente se purificar, para a gente jejuar, para a gente pedir perdão. E passa pelo tempo do perdão. Mas no tempo do perdão não significa que vai parar a guerra. No tempo do perdão não significa que as coisas vão melhorar. Significa apenas que a gente está perdoado. E por que eu estou dizendo que não significa que vai parar a guerra? Ora, porque antes da vitória nós temos o pior momento da guerra. Olha comigo o versículo de número 10 e 11. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram. E não é assim que a vida é, meu Deus do céu. A gente começa a ir para a igreja, a gente começa a fazer tudo certinho, a gente começa a fazer tudo direitinho, e aí no meio daquela semana que a gente está mais santo, mais crente, que a gente tem certeza que tudo vai dar certo, chega uma ligação desgraçada, uma ligação inesperada. Entra alguém correndo pela porta, como foi lá no caso de Jó, dizendo: Jó, seus filhos morreram. Quando está tudo direitinho, as coisas ficam de perna para o ar. E é verdade, meus irmãos, e é verdade. Você deve entender o seguinte, que antes do sol nascer, a noite tem que ficar mais escura. Antes da vitória, a sua alma tem que ficar mais amarga. O nome disso é noite escura da alma. E a noite escura da alma é uma coisa que todo crente vai passar. Eu e você passamos e passaremos. E se você ainda não passou, infelizmente eu tenho que te dizer, você vai passar. Vai chegar um momento que as trevas são tão densas que a gente consegue tocar. Enquanto Samuel está adorando o Senhor, oferecendo holocausto, clamando ao Senhor, os filisteus desgraçados apareceram aos montes, com sede de sangue, com sede de vingança, batendo as suas espadas, batendo um com o outro na cabeça e dizendo: morte, morte, morte. Antes do tempo da vitória tem um tempo pior da guerra. A noite fica mais escura, a alma fica mais depressiva, os olhos ficam mais negros, e a nossa mente fica turva, e a gente não sabe o que fazer. Mas se chegou o tempo da vitória, versículo de número 10, coloca o mas. Olha que interessante, se chegou o tempo da vitória, sempre tem um mas. Eu vou ler de novo o versículo de número 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia. E os filisteus adoravam Dagom, os filisteus adoravam Baal. Baal era o deus da fertilidade, era o deus da natureza. Samuel não está colocando que Deus trovejou de graça aqui. Naquele dia, os filisteus confiavam nos seus deuses, mas o verdadeiro Deus da natureza agiu. Naquele dia, trovejou o céu inteiro.
Naquele dia os céus viraram trevas. Naquele dia raios cortaram o céu. Naquele dia uma chuva e um terremoto aconteceu. Um grande estampido cegou os olhos e tapou os ouvidos dos filisteus. E o texto tem algumas brincadeiras engraçadas, né? Tem o cordeiro que é morto para perdoar pecado. E tem a voz de muitas águas para trazer a vitória. E por que eu estou dizendo isso? Se você der uma corridinha lá no Apocalipse, você vai perceber que quando Jesus aparece para João na ilha de Pátimos, João diz, e a sua voz era como voz de muitas águas, e ao ouvir o som da sua voz, eu caí como morto. Como é que o Senhor venceu os filisteus aqui? Trovejando, relampejando, destruindo-os com a própria glória. Os filisteus foram aterrados, talvez o chão se abriu, talvez uma inundação arrastou eles, talvez as montanhas se tremeram e caíram sobre eles. Israel não precisou sacar da espada, aliás, eles nem tinham. Israel não tinha nada, só o Senhor. Israel não confiou em ninguém mais, só no Senhor. E quando os filisteus foram derrotados, aí Israel fez alguma coisa. Versículo de número 11. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-Car. A anatomia da vitória passa pelo tempo da espera, 20 anos. Passa pelo tempo da purificação, vai saber quanto tempo levou. Passa pelo tempo do arrependimento. Passa pelo tempo do perdão. Passa pelo tempo da guerra. E só depois vem o tempo da vitória. E onde está o tempo da vitória? Está no versículo de número 12. Esse tão conhecido versículo bíblico, né? Versículo que todos nós já lemos, já conhecemos, já ouvimos em algum momento. Tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e chamou essa pedra, chamou esse lugar, chamou esse acontecimento de Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. E tem um erro nesse texto, não no texto, na interpretação do texto, porque até aqui não é tempo. Olha que coisa interessante, eu estou fazendo um trocadilho com as palavras aqui desde o início. Eu estou dizendo que a anatomia da vitória é medida por tempo. E tudo que você está vendo tem a ver com tempo, tempo da espera, tempo da purificação, tempo do arrependimento, tempo do perdão, tempo da guerra e tempo da vitória. E quando chegamos no tempo da vitória, eu disse para você, isso aqui não é tempo. Isso aqui é lugar. Até aqui é lugar. Não é até esta hora, até este momento. E talvez tenha uma coisa que você não saiba. O que tinha acontecido entre Mispa e Sem? Meus irmãos, entre Mispa e Sem, aconteceu aquilo que está retratado no capítulo de número 4 do primeiro livro de Samuel. E o que aconteceu no capítulo de número 4? No capítulo de número 4, os filisteus roubaram a Arca da Aliança depois de uma batalha vencida entre Mispa e Sem. O que Samuel está dizendo é, até aqui, no lugar da nossa vergonha, até aqui, no lugar e no local da nossa derrota, até aqui, no local em que nós fomos humilhados, até aqui, até neste lugar, nos ajudou o Senhor. E o que isso tem a ver conosco? Ora, meus irmãos, a Bíblia é clara ao dizer que no lugar de vergonha haverá dupla honra. A Bíblia é clara em dizer que a glória da segunda casa será maior do que da primeira. A Bíblia é clara de falar de local e não de tempo. E sabe, se o tempo da vitória chegou e se a anatomia da vitória já foi passada, a espera, a purificação, o arrependimento, o perdão, a guerra, se tudo isso já foi conquistado, a gente pode esperar sim, que no lugar que a gente foi envergonhado, a gente será honrado.
E aqui uma palavra de muita esperança. Se o seu lar é um local que você tem sido humilhado, espere em Deus, porque quando a vitória chegar ali você vai ser honrado. Se no trabalho onde você tem sofrido vergonha e afronta, espere em Deus, porque ali você vai ser honrado. Se você sofreu derrotas judiciais, derrotas em negócio, derrotas e prejuízos, a gente pode esperar, porque até aqui, até no local da derrota, nos ajudou o Senhor. Todo mundo sabia que aquele local era amaldiçoado. Todo mundo sabia que aquele local era um local de vergonha. Mas, quando o tempo da vitória chega, até o local da vergonha se torna local da vitória. Até no local onde a gente foi humilhado, se transformará no local da glória. E depois da vitória? Bom, depois da vitória vem o tempo da paz. E depois do tempo da paz, vem o tempo da normalidade. Olha comigo o versículo de número 13 e 14. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. Aqui no versículo de número 13 e 14 chegou o tempo da paz. Tão ansiada paz. Quanto tempo levou? 30 a 40 anos. 30 a 40 anos. Passou pelo tempo da espera, passou pelo tempo da purificação, passou pelo tempo do arrependimento, passou pelo tempo do perdão, passou pelo tempo da guerra, passou pelo tempo da vitória e só depois chegou o tempo da paz. E aqui, meu irmão, você pode passar a virada do ano e o ano inteiro de branco. Se não chegou o tempo da paz, sua roupa não vai te trazer nada. Só vai te fazer gastar mais com alvejante, porque roupa branca encarde mais fácil. Mais nada. O tempo da paz só pode vir depois de todos os outros tempos. O tempo da paz só pode chegar se a gente passar por tudo antes. E se a gente passar por tudo e chegar ao tempo da paz, volta o tempo da normalidade. Versículo de número 15 até o 17. E julgou Samuel todos os dias da sua vida a Israel. De ano em ano, Samuel fazia uma banda, dava uma volta pelo território de Israel, julgava Israel, voltava para sua casa, julgava ali da sua casa, e na sua casa edificou um altar, e tudo seguiu na mais perfeita normalidade. Ok. O que esse texto tem a ver conosco? Bom, esse texto tem a ver conosco numa esperança para o próximo ano, é claro. O que eu estou querendo fazer aqui? Eu estou querendo dizer para você que assim como o tempo da vitória chegou para os israelitas contra os filisteus, é bem possível que o seu tempo, o meu tempo e o nosso tempo da vitória também chegue. Mas eu quero te lembrar que para o tempo da vitória chegar, é necessário passar pelos tempos. É necessário que a anatomia da vitória seja construída. É necessário que você espere. É necessário que você se purifique. É necessário que você se arrependa. É necessário que você experimente o perdão. É necessário que a guerra fique mais pesada. É necessário que você vença. É necessário que você experimente a paz e a normalidade. Mas a paz e a normalidade não são a causa, mas sim o efeito. Nesse ano que vai começar, e se você quer vitórias para esse ano, bom, tem que aprender a esperar. Tem que aprender a se limpar. Tem que aprender a se arrepender. Tem que aprender a ser perdoado. Tem que aprender a buscar no lugar certo. E tem que aprender que as vitórias custam muito, muito. Pois bem, essa é uma mensagem boa para o ano que vai entrar. Mas eu disse que esse texto também apontava para o Natal.
E em que sentido que ele aponta para o Natal? Ora, meus irmãos, nós olhamos aqui no texto a figura de um cordeiro, nós olhamos aqui no texto a voz de muitas águas, e nós olhamos no texto Samuel, o intercessor, Samuel, aquele que ora pelo povo, Samuel, aquele que representa o povo. E é claro que Jesus está presente no texto em todos os aspectos, a começar pela arca, passando por Samuel, indo até o cordeiro e terminando na voz que troveja. E Jesus, para obter a sua vitória, passou por todos esses tempos. Se não, vejamos, Jesus, no tempo certo, vem em carne, nascido de mulher, e nascido de mulher espera 30 anos para começar o tempo da vitória. Sim, ele esperou milênios e depois esperou anos. E quando Jesus veio, começou o tempo de purificação. Ah, mas Jesus não tinha do que se purificar? É verdade, e é por isso que o texto bíblico diz que ele purificou a muitos. Ele disse para o cego: eu quero, seja limpo. Sim, Jesus veio para purificar aquilo que estava sujo. E ele purificou mulheres adúlteras, ele purificou políticos corruptos, ele purificou homens maus, ele purificou desde crianças até idosos. Diz a Bíblia que ele purificou até o templo, expulsando os cambistas de lá. Sim, passou o tempo da espera, passou o tempo da purificação, e então veio o tempo do arrependimento. Como Jesus pregou o arrependimento? Jesus não veio para esmagar a cana quebrada, nem apagar o carvão que fumegava. Pelo contrário, ele anunciou o ano do Senhor, o ano do jubileu, o ano do arrependimento. E multidões vinham até o Senhor, arrependidos dos seus pecados. E ele não só anunciou o tempo do arrependimento, mas ele declarou o tempo do perdão. E você deve se lembrar de inúmeras passagens, e aqui eu me lembro de uma. A mulher pega em flagrante adultério, caída no chão, prestes a ser morta. E Jesus olha para ela e fala: eu não te condeno, mulher. Levanta-te, vai-te embora e não peques mais. Como ele perdoou a tantos, como ele perdoou a tantos. Mas em meio à purificação, ao arrependimento e o perdão, chegou o tempo da guerra. E você sabe que na última semana foi o tempo de pior guerra que o Senhor Jesus experimentou. Ele foi preso na quinta-feira, julgado de quinta para sexta-feira, apanhou para danar, apanhou à noite, apanhou de manhã, foi chicoteado, colocaram na cabeça dele uma coroa de espinhos, bateram nele com um caniço, e no auge das trevas, Jesus vai gritar: Deus meu, por que me desamparaste? Diz a Bíblia que aquele dia o céu ficou tão escuro, que todo mundo achou que era de noite. Mesmo Jesus tendo feito tudo certinho, chegou o tempo da guerra. E o tempo da guerra foi tão terrível, que Jesus foi morto naquele dia. Ele foi morto, foi sepultado, e a sepultura foi lacrada. A guerra foi tal que Jesus morreu, e a morte de Jesus foi consumada, porque ele ficou 3 dias naquela cova. Não cova, porque não era no chão, naquela sepultura na rocha, naquele túmulo, naquela tumba. Mas chegou o tempo da vitória. E a Bíblia diz que no 3º dia, de manhã, domingo, logo cedo, a terra não foi capaz de mastigar o Senhor Jesus, e por mais que ela desejasse triturar-o com seus dentes, ela teve que escarrá-lo. E numa gusparada, Jesus sai da tumba. A terra não foi capaz de engoli-lo, a terra não foi capaz de digeri-lo.
e Ele ressuscita dos mortos ao terceiro dia. E não é à toa que Jesus vai aparecer aos discípulos por 3 vezes. E vocês se lembram que Ele diz nas 3 vezes? Paz seja convosco. Depois do tempo da guerra, o tempo da vitória. Depois do tempo da vitória, o tempo da paz. E depois do tempo da paz, tudo volta ao normal. Nesse Natal, eu vou terminar porque minha neta já está falando amém demais, né? Amém, pastor, encerra, estou com fome. É isso que ela está dizendo. Eu vou terminar, só um instantezinho. Nesse Natal, a gente precisa lembrar que mesmo que a anatomia da vitória não chegue até você, e é provável que isso também aconteça, é provável que você esteja esperando, que você esteja puro, que você esteja arrependido, que você tenha obtido perdão, e a guerra não cesse, é provável que isso aconteça. Nesse Natal, nessa noite de Natal, se lembre que em Cristo eu e você já somos mais do que vencedores. Se lembre disso. Se lembre que você não precisa de vitória contra filisteus, que você já venceu na cruz do Calvário. Se lembre que Jesus já cumpriu todos os estágios da anatomia da vitória. E que mesmo que sua vida não mude em 2025, e ela pode não mudar, aliás, ela pode até piorar, porque no mundo tereis aflições. Mesmo que isso ocorra, não se esqueça que você ainda é mais do que vencedor. Não se esqueça que naquela cruz maldita, naquela cruz infame, naquela cruz ensanguentada, estava a sua vitória. E você não precisa de uma pedra que diga Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Você tem uma cruz, que é o símbolo que até no lugar da destruição e da desonra, até ali, nos ajudou o Senhor. A cruz que era a destruição do Salvador, é a garantia da nossa entrada no céu. A cruz que era o lugar da vergonha e da derrota. Os filisteus tinham vencido em Mispe, em Sem. O diabo venceu no Calvário. Mas a cruz que era o símbolo de derrota, triunfou ao terceiro dia. E sobre esse símbolo, venceremos. E neste símbolo, somos mais do que vencedores. E em Cristo Jesus, eu e você, temos o nosso Ebenezer. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. A minha mensagem para você para o ano que vem e para esse Natal é Ebenezer, até aqui, até onde a gente chorou, até onde a gente sofreu, até onde a gente sangrou, ou até no local que Jesus sofreu, chorou e sangrou, até aqui, somos mais do que vencedores. Feliz Natal, meus irmãos. Feliz Natal e um próspero, um excelente ano novo. Que seu próximo ano seja o ano de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus bendito, nós acabamos de enxergar como é que as vitórias se dão, né? As vitórias são um processo. Elas não acontecem no momento. Elas são o resultado de vários momentos. E a gente viu aqui um monte de momentos. A gente viu espera, a gente viu purificação, arrependimento, perdão, guerra, vitória, paz e normalidade. Como a gente anseia que o nosso 2025 seja o tempo da vitória. Como a gente anseia por isso. Então, Deus, a gente já pede de antemão que a nossa espera tenha cessado, que a nossa purificação tenha começado, que o nosso arrependimento seja verdadeiro, que o nosso perdão seja alcançado, que a nossa guerra seja passageira, que a nossa vitória seja eterna. A gente pede tudo isso, lógico que a gente pede. E a gente pode pedir, porque nós temos o Senhor como Pai, não como carrasco. E a gente pede. A gente pede porque a gente precisa, a gente pede porque a gente sente medo, a gente pede porque a gente sangra, a gente pede porque dói. A gente pede. Então que o tempo da vitória tenha chego. Mas mais do que o tempo da vitória, de espaço, a gente deva entender
que aqui, Ebenezer, é acontecimento, não é tempo. E o nosso acontecimento já foi na cruz. Foi na cruz. E não é isso que a gente canta, que foi na cruz, onde o dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. A gente não canta que a gente ama a mensagem da cruz. A gente só tem que entender que a cruz é Ebenezer. Que no local da vergonha foi dupla honra. Que no local da derrota veio a salvação. No local da vergonha veio a glorificação. E se o nosso ano não mudar, nos faça lembrar que na cruz somos mais do que vencedores. Que na cruz somos mais do que vencedores. Muito obrigado pelo Natal. E a gente sabe que o Natal faz parte do tempo da espera. Mas muito obrigado também pela Páscoa. Porque na Páscoa foi o tempo da nossa vitória. E todo domingo é Páscoa para nós. E é por isso que a gente também pode celebrar todo ano o Natal. Nos dê um Feliz Natal, Senhor. Nos livre dos filisteus. E eu acho que eu posso pedir isso. Não permita que eles venham bater na nossa porta nesse final de ano. A gente está cansado da presença deles. Dá um tempinho para nós. Depois pode voltar tudo de novo. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.